Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de latim. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Temos aprendido muitas coisas, traduzindo várias frases, fazendo várias descobertas da língua latina. Ou seja, está sendo bem legal o nosso curso. Mas hoje nós vamos entrar naquele tema que é o tema de fazermos interrogações. Imagina só, como é que eu faço perguntas em língua latina? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder. Como a gente faz perguntas e recebe respostas em latim. É uma coisa super útil, né? Super útil, super importante e que a gente vai ver aqui. Então, vou pedir para colocarem na tela nosso conteúdo e a gente está nessa lição, na aula número 6, lição 5. E aqui nós temos as várias perguntas possíveis em latim, né? Se eu for fazer as perguntas e cada pergunta que é feita, você tem uma resposta de um jeito, tá? Essa é a dificuldade, porque latim é uma língua declinada, lembra? Que declina. Então, quando você faz perguntas, se você quer o objeto direto, você tem que fazer a pergunta usando o acusativo. Quando você faz uma pergunta que você vai usar o genitivo, vai responder com o genitivo, você tem que fazer a pergunta com o genitivo. Se é singular, você tem que fazer a pergunta com singular. Se é plural, com plural. Ou seja, vocês já entenderam que a gente, como tudo em latim tem a sua complexidade, e a gente vai resolvendo, perguntar em latim também tem a sua complexidade. A gente vai tentar avançar em direção a essa complexidade. Primeiro eu vou ler, claro que eu não dou nada decorado, tá, gente? Eu não vou dar nada decorado, a gente vai entender como funcionam essas perguntas, mas perceba, quando eu pergunto quae res, a resposta, a pergunta é que coisa? Eu estou perguntando no nominativo, porque quae é nominativo feminino. Res é uma palavra nominativa singular feminina. E quae é uma palavra feminina. O pronome feminino, interrogativo, mais o feminino que significa coisa, res. Então, estou perguntando, que coisa? Aí a pergunta, que coisa, tem que ter a resposta. De que coisa é essa? Né? Então, você vai dar a resposta em nominativo singular. Tá? Pode ser nominativo masculino, feminino, neutro. Eu também posso perguntar quae res. Mas quando eu pergunto quae res, agora, perceba, muita calma nessa hora. Eu estou perguntando quae res, mas eu não estou perguntando mais. A pergunta é a mesma, quae res. Mas agora eu estou pensando em res como se fosse um nominativo plural, né? E aí, daqui a pouco, eu vou também explicar por que eu estou colocando res como nominativo plural. Tem que explicar isso. E a resposta para essa pergunta vai ser, mais uma vez, um nominativo, mas agora no plural. Se eu perguntar quam rem, que coisa? Eu vou responder com acusativo. Quas res, que coisas? Eu vou responder com acusativo plural. Se eu perguntar quis é quem, né? Quiz, quem? Quiz. Quem está gostando da aula? Quiz. Se eu perguntar quem, nominativo singular, é a resposta. Se eu perguntar quen, que é um acusativo, quen, né? Eu estou perguntando a quem? Aí eu vou responder com acusativo. Se eu perguntar qui, o qui é o nominativo plural de quis, eu vou responder com plural. Então eu posso perguntar quem, singular em latim, e aí você vai falar assim, o fulano. Mas eu posso perguntar qui, eu estou perguntando quens no plural. Quens no plural. Só que a gente não tem plural em português, mas no latim tem. Qui. Aí a resposta vai ser fulano e beltrano. Percebem? Quis, fulano. Qui, fulano e beltrano. Eu posso perguntar também quos. Eu vou perguntar quos, é um acusativo plural, e a resposta é em acusativo plural. Eu posso perguntar cuius, que é de quem? É um genitivo plural. Posso perguntar quorum. Quorum é um genitivo plural. E eu vou responder com genitivo plural. Então, tira da tela, por favor, para a gente bater um papo aqui. O que a gente está vendo aqui, então, é uma estrutura, que é uma estrutura em que eu tenho o qui, que vai ser declinado todinho. Qui, quai, quod, cuius, qui, co, qua, quod, quan, quem. Ou seja, você tem como declinar o termo
que é o primeiro termo que a gente está indicando, que é o termo qui, é qui, quai, quod, tá? Que o qui, quai, quod é interessante, porque o qui, quai, quod são masculino, feminino e neutro, singular, tá? É interessante porque qual é o interesse disso? É que a gente vai ter que concordar o qui com a palavra que está na interrogativa. Então, se estou perguntando que coisa, a palavra coisa, que é res, é uma palavra, veja bem, é uma palavra feminina. Por ser feminina, eu sou obrigado a utilizar o quê? A utilizar o qui no feminino, tá? É essa que é a diferença. Eu vou tentar, eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou ajudar vocês, como eu geralmente faço, fazendo uma exposição geral do qui e do res. Que aí, se eu mostrar o qui e o res, obviamente vocês vão chegar e vão entender de forma bem mais facilitada tudo que eu estou indicando aqui. Para fazer isso, a gente vai usar o nosso quadro, que estava... Faz tempo que eu não uso o nosso quadro, né? A gente vai usar o quadro aqui, e esse quadro vai servir para a gente perceber como se declina qui, como se declina res, esses termos, tá? Então, coloquei o quadro aqui, se puder, pode colocar o quadro no quadro. Tá pequenininho, não se preocupe, porque obviamente eu vou aumentar, né? Vou aumentar o zoom aqui. Deixa eu fazer aquele zoom esperto. Calma aí. Pronto, tá aquele zoom esperto. E aí, nesse zoom esperto, que está muito grande, eu vou diminuir um pouquinho. Pronto, agora a gente consegue ver bem. Tá? Percebam, gente, que a gente tem aqui o qui, e o qui a gente tem formas para masculino, feminino e neutro, igual o adjetivo triforme. Então, a gente tem uma forma para masculino, singular, qui, e a gente declina o masculino, ó, qui, quen, vou fazer a ordem que eu costumo colocar, acusativo, genitivo, cuius, isso é masculino. Dativo, cui, e ablativo, quo. Pronto. Se eu for para o feminino, pessoal, o feminino é quae, aí eu tenho acusativo, quan. Vou colocar um vermelhão, né? Eu acho que o vermelhão fica melhor. Depois eu tenho o genitivo. Aliás, o dativo. O genitivo. Eita. Cuius. Depois eu tenho o dativo cui. E o ablativo qua. Por exemplo, a gente usa em português pro de quem? De quem se fala? A gente usa cujo, por causa do cuius, tá? O cuius, o genitivo do qui, genitivo masculino, que também é igual para o feminino, cuius, e também é igual para o neutro, é sinônimo para de quem, tá? Ou de que. E eu tenho o neutro, quod. Aí eu tenho acusativo, quod. Aí eu tenho genitivo, cuius. Lembrando que o J não pronuncia, né, pessoal? Aí eu tenho dativo, cui. E o ablativo, quo. E tem plural também, Brian? Tem plural também, claro. Vocês acham que não vai ter plural? Tudo isso que eu fiz aqui também vai para o plural. Então, você tem o qui, quai e quai. O plural masculino, feminino e neutro. E o plural acusativo, Brian? Quos, masculino, quas, feminino e quai, neutro. E o genitivo, Brian? Quorum. Tem essa palavra em português? Quórum. Ah, será que vai dar quórum? Pois é, tá vendo de onde vem a palavrinha? Quórum, feminino quarum, e neutro quórum. Aí depois nós temos o quê?
Dativo, quibus. E o ablativo também quibus. É igual, masculino, feminino e neutro. Não preciso repetir. Só que é o seguinte, no que eu mostrei ali, a palavra que vai depois é coisa, tá? A palavra que vem depois é coisa. Notem bem, a gente não tem pergunta em vocativo, tá? A gente tem nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, mas a gente não tem pergunta em vocativo, então não tem um pronome lá para o vocativo, tá? Na interrogação, não tem. Então a gente vai ter nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Beleza? E aí, vamos lá. Pensa comigo. Quando eu estou perguntando lá, deixa eu mostrar de novo a minha tela. Deixa eu parar de apresentar essa tela aqui. Eu vou voltar a apresentar a minha tela da nossa aula. Só um instante, que eu já vou colocar. Porque eu quero que vocês vejam uma coisa. A palavra que está acompanhando o quiz, o pronome, né, que, a palavra que está acompanhando é a palavra res. Res. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela. E aí eu vou pedir para colocar a tela assim que ela aparecer, para vocês verem, tá? Vamos lá. Já dá para ver a tela. Estão percebendo que a palavra que está lá é res? Res. Res. Então, o pronome que está aqui, quai, quam, quas, que está acompanhando o res, ele vai ser declinado, esse pronome vai ser declinado no gênero de res. Tá? No gênero de res. E res é uma palavra feminina, por isso que é quai. Qual é o feminino, o feminino singular nominativo de quiz? Quai. Quai res. Aí você me pergunta assim, tá bom, entendi, Brian. Entendi. Isso aqui está resolvido. Mas agora me diz aí, qual é o plural de res? O plural de res nominativo é res. Então, e o plural de quai, que é o feminino? O plural de quai é quai. Então, se eu pergunto que coisa, eu pergunto quai res. E se eu perguntar que coisas, eu pergunto quai res do mesmo jeito. Porque a forma do singular e do plural nominativo é idêntico para res, nominativo singular, res, nominativo plural, res. E para o quiz, nominativo feminino singular, quai, nominativo feminino plural, quai. Então eu pergunto, que coisa? Quai res. Eu pergunto, que coisas? Quai res. É a mesma pergunta, tá? Não significa a mesma coisa, mas a pergunta é a mesma. Estão seguindo? Beleza? Não é tão difícil. A gente vai avançar, a gente vai aprender isso bem. Eu vou mostrar o res agora. Eu acho que é bom a gente mostrar o res para a gente conseguir agora completar a ideia, né? A gente vai mostrar como se declina a palavra res. Eu acho que isso vai ajudar vocês a perceber do que eu estou falando de forma mais clara. Então, a palavra res é uma palavra que a gente não estudou ainda. Tá? Ela é de quinta declinação. A gente não estudou a quinta declinação. Foi até a segunda. Mas eu vou adiantar um pouquinho a quinta declinação para a gente poder ver como ela funciona. Ó, nominativo, singular, res. Nominativo plural, como que é? Res. Agora vamos para o acusativo. Acusativo singular, rem. Acusativo plural, res. Agora vamos para o genitivo. Genitivo singular, rei. Genitivo plural, rerum. Agora vamos para o dativo. Dativo singular, rei. Dativo plural, rebus. E agora vamos para o ablativo singular, re. E ablativo plural, rebus. Logo, quando nós... Agora eu vou parar de mostrar aqui, né? Vou parar de mostrar essa tela que está aqui, e vou mostrar de novo aquela tela que temos lá, aquela tela importante da nossa aula, para você perceber a pergunta, como a pergunta tem a ver com isso, tá? Ou seja, a gente está entendendo de onde vem essas perguntas. Bem decorar as perguntas e não aprender de onde veio, né? Pode colocar, por favor, na tela as nossas perguntas. Eu vou marcar aqui para vocês as perguntas, para vocês entenderem, ó. Deixa eu marcar aqui. Pronto, já consigo marcar. Ó, quai res. Por que é quai e não qui?
que é o singular nominativo? Porque essa palavra res é feminina. Então, para concordar com res, o quai é feminino. Os dois são nominativo singular. E o que vem embaixo, Brian? Significa que coisa, tá? E eu vou responder. Se eu perguntar nominativo, a resposta é nominativo. Se eu perguntar singular, a resposta é singular. Se eu perguntar assim, quai res? É nominativo plural. É o de baixo, tá? Ah, mas tem diferença, Brian? Não é a mesma coisa. Como você sabe? Porque aqui no exemplo está dizendo que é nominativo plural, que a gente escolheu. Então, como que eu respondo? Se eu pergunto nominativo plural, eu respondo nominativo plural. Ah, mas se eu quiser perguntar o acusativo, se eu quiser perguntar quam rem, que coisa, mas eu estou perguntando o acusativo. Vocês vão ver na frase como isso vai fazer sentido. Aí tem aqui, que coisa, acusativo singular. Vamos ver na frase de uma vez, né? Vamos ver na frase de uma vez? Olha aqui. A frase fama wallet. Já viu essa frase aqui, o boato voa. Se eu perguntar, quai res volat? Eu estou perguntando, que coisa voa? Que coisa voa? Eu estou perguntando qual é o sujeito. Qual é o sujeito do verbo voa? Que coisa voa? Aí a resposta é, com certeza você falou, a resposta é isso mesmo, fama. E eu vou responder no nominativo singular. Eu estou perguntando que coisa voa, a resposta é fama. Fama wallet. Eu posso até essa resposta, fama wallet. Se eu perguntar embaixo, olha a pergunta de baixo. Fortuna est caeca. Ou seja, o destino é cego, tá? Aí eu pergunto, quae res est caeca? Que coisa é cega? Que coisa é cega? Perceba, eu estou perguntando o nominativo. Qual é o nominativo do verbo est? Do que eu estou falando que é cego? Aí a resposta é fortuna. É nominativo singular. Eu pergunto o nominativo e respondo o nominativo. Agora, você quer ver o acusativo, onde que ele aparece? Olha que interessante. Olha aqui. Imódica ira cret insomniam. A ira desmedida gera loucura. Aí eu estou perguntando, quam rem? A pergunta quam é nominativo, é acusativo singular. Rem, acusativo singular. Imódica é o sujeito. Ira, crete. Aqui eu tenho imódica, ira, sujeito, crete é o verbo. Então o que cria, que coisa a imódica ira cria? Que coisa a imódica ira cria? Quam rem, que coisa? Imódica ira. A imódica ira, a ira desmedida, cria. A resposta é insânia. Loucura. Insaniam. Perceba que a resposta tem que ser no acusativo. Está aqui, acusativo, insânia, nominativo, insânia, insaniam, com M, acusativo. Eu pergunto acusativo, tem um Mzinho aqui, e respondo acusativo. Eu estou perguntando, qual é o objeto do verbo? Quam rem imódica ira creat? Que coisa a ira desmedida cria? Aí você vai responder, imódica ira cret insaniam, ou vai responder insaniam. Ok? Por quê? Porque você está respondendo a pergunta do acusativo, respondendo no acusativo. Percebem? Viram como que funciona? E eu posso perguntar agora o sujeito, imódica ira, ó. Quae res creat insaniam? Que coisa cria aí a loucura? Que coisa gera loucura? Que coisa gera loucura? Eu estou perguntando, ó, quae, para concordar com res, que é feminino, e res e quae está no nominativo singular. Então, eu estou perguntando, que coisa cria insânia? Aí eu vou responder com o nominativo que está aqui, imódica ira. Percebem? Percebem como funciona? Isso é interessante. Se eu continuar as perguntas, né? Vamos para a última pergunta. Quis est insanus?
O quiz, a gente já viu no nosso quadro anterior que quiz é o masculino nominativo que está indicando pessoa, é quem. Olha aqui, ó, quiz. Quiz. Quem? A resposta não está ali, tá? Quiz. Quem? Quem? Eu vou responder no nominativo singular. Quem? Vamos voltar lá. Ó, quem é insano? Quem é louco? Aí você pode responder, Brian. Pode responder. Brian. Quem é louco? Brian. Está percebendo que a pergunta tem vários matizes. É diferente do português. No português eu pergunto, quem é? Que coisa é essa? Mas se eu quiser perguntar o objeto, se eu falar assim, a menina comprou o bolo, eu vou perguntar o que ela comprou. Aí vai ser o bolo. Eu tenho que falar o quê? Percebe? Eu falo o quê? Em latim, não. Basta eu fazer a palavra quam, rem, e colocar o verbo comprar. Entendeu? Aí eu vou dizer, a pergunta é, que coisa ela comprou? É a pergunta. Aí a resposta vai ser, como a pergunta está no acusativo, a resposta vai ser o objeto do verbo comprou o bolo. O objeto é o bolo. Então, em português eu pergunto, quem fez isso? O que foi feito? Percebe? Eu coloco o que, para quê, de quê. Eu coloco preposições, eu tenho estratégias para fazer a pergunta. Em latim é só você ir declinando o qui. Que legal. Aqui você declina o qui e pronto, você já sabe se está perguntando sobre o objeto direto, sobre a junta adverbial, adnominal, sobre o sujeito. É só você ir declinando o qui, que vai ser declinado nominativo, ele declina nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, masculino, feminino, neutro, singular e plural. Então tem que perguntar, se eu perguntar que coisa, res é feminino. Então eu tenho que colocar o qui na forma feminina, nominativo. Quai. Quai. Perfeito. E aí eu quero falar o acusativo. Quam. Perfeito. E assim eu vou construindo minhas perguntas. Não é tão difícil. Precisa exercitar. Exercitar. E esse exercício é a grande diferença. Se você olhar aqui agora no quadro, né? Vamos voltar lá para as nossas perguntas. As nossas perguntas agora fazem muito sentido. Ó, quai res? Perguntando quai res, que coisa? Nominativo singular. Quai res? Agora pensando no quai res como nominativo plural. Porque o quai, nominativo singular, se eu quiser declinar no plural nominativo, quai. E o res? Nominativo singular. Se eu quiser declinar no nominativo plural, res, é a mesma coisa. E se eu quiser perguntar um acusativo? Quam rem. Se eu quiser perguntar um acusativo plural, o singular é quam rem. E o plural? Quas res. Se eu quiser perguntar quem? Quis. Se eu quiser perguntar a quem? Para ter uma resposta em acusativo. Quem. Se eu quiser perguntar quem no plural, eu vou perguntar qui. Qui singular, qui no plural. Se eu quiser perguntar de quem, mas acusativo plural, quos, eu vou responder com acusativo plural. Se eu quiser perguntar de quem, no singular, cuios, de quem é isto? Estou perguntando de quem é isto. Eu vou responder com genitivo singular. De Pedro. De quem? Cuios. A pergunta é de quem? Aí eu vou responder de Pedro. Aí eu vou responder isso também no genitivo, porque a pergunta foi cuios, no genitivo. Aí eu respondo no genitivo. Tá? E o final é quórum, que é o plural. Cuios é genitivo singular, quórum é genitivo plural. Ou seja, não é difícil, não é complicado, só precisa treinar. E para treinar, como sempre, né? Sempre a gente está aqui inovando nesse ponto, a gente sempre tem muitos exercícios, né? Os exercícios são a alma do nosso curso. A gente tem exercícios para você ir treinando isso. E eu vou fazer aqui, eu vou mostrar esse exercício. Eu vou voltar de novo, para o mesmo que eu estava fazendo. Ó, a gente tem a frase fama wallet.
O boato voa. Aí a pergunta é, quai res volat? Ou seja, que coisa voa? Aí você vai responder fama. Fama, que é nominativo singular. Lembra das declinações. Primeira declinação, fama. Não tem como errar. Fortuna est caeca. O destino é cego. Quae res est caeca. Ou seja, que coisa é cega? Aí a pergunta é, que coisa é cega? A resposta é fortuna. O destino, a fortuna, a sorte. Pode traduzir fortuna de todas essas maneiras. E assim você vai fazendo, ó. Imódica ira creat insaniam. A ira desmedida gera loucura. Aí a gente pode perguntar, fazer perguntas, ó. Quam rem imódica ira creat? Só pela pergunta quam rem, você já sabe que a pergunta é no acusativo. Quam rem, acusativo feminino. Então eu vou procurar o acusativo na frase. Insaniam. Inclusive tem a mesma marca do acusativo nas outras, que é esse Mzinho no final. Quam rem, tem M. Eu respondo insaniam. Eu podia responder a frase toda, imódica ira creat insaniam. Eu posso responder essa frase, quam rem imódica ira creat? Eu posso responder, imódica ira creat insaniam. Insaniam. Posso responder assim, mas eu também posso responder insaniam. Mas a gente vai responder com a frase toda. Aí tem, qual res creat insaniam? Agora eu não estou perguntando mais o que a imódica ira cria, a ira desmedida gera. Eu estou perguntando presta atenção, ó, o que gera loucura? Aí a resposta é nominativo. A imódica ira. A ira desmedida. A pergunta é nominativo. A pergunta é nominativo. A resposta é nominativo. A pergunta é acusativo. A resposta é acusativo. Ok? Aí nós temos est vir iratus insanos. Vamos lá, o ir, nós já sabemos o que é. Porque nós vimos nas aulas passadas, o nosso vocabulário, que o ir é homem, né? Aí a pergunta é, iratus insanos. Bom, iratus insanos, nós já sabemos o que é, né? Porque, ó, homem, né? Homem e o ir, iratus insanos. Iratus insanos é o quê? Ira, nós já sabemos o que é. Ira. Ok? Insanos, loucura. Então, é a ira masculina insana? É a ira do homem insana? O homem, a ira do homem é insana? É a pergunta. A ira da mulher é insana? É a pergunta. Quem é insano? Quem é louco? Posso traduzir insanos como louco, insana como louca, posso traduzir como insano. Tá vendo? A gente está fazendo perguntas. Perguntas que têm respostas. A ira do homem é louca? É loucura? Sim. Não. Talvez. Sim. Entendeu? Quis est insanos. Quem é insano? Quem é louco? São as perguntas que você vai fazendo e vai respondendo de acordo com o texto. Esse é o exercício que você fará. Tá? Se você perceber a pergunta, ó, debemos iram evitare. A pergunta é, a frase é, devemos evitar a ira. Aí a pergunta é, quam rem debemos evitare? Ok? Ou seja, a pergunta é, que coisa devemos evitar? A pergunta é acusativo, quam rem. A resposta é acusativo, iram. Perguntou acusativo, respondeu acusativo. Mais mole que serrar banana. Isso aqui é facinho, né? Isso aqui é igual Lego, né? Maekenas, amicus Augusti, me in numero amicorum habet. Mecenas, amigos de Augusto, me tem no rol
de seus amigos. Aí a pergunta primeira é: quis, quem? Est, amigos, amigo, Auguste, de Augusto. Quem é amigo de Augusto? A pergunta óbvia para a resposta óbvia. Maequenas. Maequenas. Maequenas, está aqui. Pronto, Maequenas. Não tem como errar. Ele está crescendo. Calma aí, volta de novo para o pequeno. Maequenas. Aí está aqui. Cuius est amicus Maequenas. Ou seja, de quem Mecenas é amigo? A pergunta é genitivo. De quem? De quem? A pergunta é genitivo. A resposta é o genitivo. De Augusto. Auguste. A pergunta é genitivo. Cuius. A resposta é genitivo. Auguste. Ok? Vamos lá. Quorum in numero Maequenas habet oratium. Agora já tem um Horácio aqui, né? Ó, quórum em número. Lembra, e é bom lembrar mesmo, que quando a gente fala quórum, quando nós estamos falando do quórum, nós estamos falando do quê? Primeira coisa que tem que perguntar. Quando eu falo quórum, eu estou falando do genitivo plural. Não tem como errar. E depois, em número Maequenas, em número amicorum habet, a gente tem aqui, em número Maequenas habet. Então, em número, é rol, tá? Rol. Maequenas, mecenas. Pronto, a gente já tem o primeiro nome lá. Maequenas está aqui, mecenas. Habet, nós temos o final, tem. Ok? E aqui, oratium. Oratium. Então, assim, olha só. Mecenas, sujeito. Tem quem? Oratium. No rol, em número. De que? No plural. De ques? De ques? Não tem plural disso, né? De que? Aí a pergunta é genitivo plural. Ou seja, Mecenas tem Horácio no rol de quê? É porque não dá para falar de ques, né? Porque não é português. Eu estou perguntando genitivo plural. Qual é o genitivo plural que tem aqui? Amicorum, de amigos, dos amigos. Ou seja, Horácio faz parte do rol dos amigos de Mecenas. Então, a pergunta é genitivo plural, a resposta é genitivo plural. A pergunta é acusativo. Quen Maequenas in número amicorum habet. Ok? Quem? A quem Mecenas tem no rol de amigos? A pergunta é acusativo. Quen, acusativo. A resposta é acusativo. Oratium. Aí você vai falar assim, mas de onde surgiu esse Horácio, Brian? De onde surgiu esse Horácio? É porque o me que está aqui, ok? Essa frase é uma frase atribuída lá nas lições anteriores a Horácio. Então, tá trocando aqui o me pelo nome, Horácio. Tá vendo? E aí a resposta é, quem Mecenas tem no rol de amigos? A resposta é Horácio, no acusativo. Aqui está o M, que é marca de acusativo. Okay? Não tem complicação, não tem dificuldade, não é difícil. Pode assustar um pouquinho vocês, assim, ficar com um certo receio. Mas não fiquem com receio, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo, a gente vai com calma. Olha só, vamos continuar. Essa é a tradução da semana. Eu estou adiantando para vocês, ó. Modum tenere debemos. Aí a pergunta que vocês vão responder em casa é quam rem tenere debemos? É fácil, né? Se a pergunta é quam acusativo,
a resposta vai ser modum acusativo. Debes modum tenere? Aí a resposta... A pergunta é, deves ter costumes ou modos? Aí a resposta é, ego modum tenere. Debetis? É a pergunta plural? A pergunta aqui é singular. Aí a resposta é singular, eu tenho. A pergunta aqui é plural. A resposta é plural. E assim vai. É isso que vocês vão fazer em casa. Claro que quando eu falar na semana que vem, eu vou voltar exatamente aqui para ver o que vocês conseguiram fazer, né? Lembrando, gente, lembrando que aqui, ó, puella, efêmina e uiri, são todas palavrinhas que nós já declinamos. Então, todas as perguntas que estão aqui são de verbos que já passamos por eles e de palavras que nós já declinamos. Então, você vai fazer com facilidade esse exercício, tá? Se você perceber, ó, a resposta, quando você quer responder coisas indeterminadas, tipo, não sei, não tenho certeza, vou pensar, porque nem sempre as respostas são respostas objetivas, né? Isso segura que a gente vai ver isso em algumas aulas para frente, porque a gente tem que aprender a conjugar alguns verbos, tá? Para a gente poder falar esses verbos de forma bem tranquila, tá? Para a gente falar sim, é isso que você disse, para a gente confirmar, negar, a gente vai chegar lá, tá? Para a gente falar que tem dúvida, a gente tem que avançar um pouquinho nos verbos para a gente poder fazer esse exercício. Mas para respostas objetivas, curtas e grossas, né? Quem fez isso? Foi lá! O que isso gera? Gera aquilo. Essas perguntas assim diretas, pronto, a gente já sabe como funcionam essas perguntas, o que vai ajudar bastante nos nossos exercícios e depois, não vai demorar muito, depois eu vou avançar para dar essas respostas mais complexas. Combinado, pessoal? Então, eu quero desejar a vocês um excelente estudo. Eu quero, inclusive, avançar. Eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês, né? Das muitas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Se vocês observarem bem, deixa eu só abrir aqui, gente, rapidinho. Eu vou abrir aqui e já vou colocar para vocês. A gente está falando dessa coisa das perguntas em latim, e isso deve nos fazer pensar na possibilidade da gente ir traduzindo mais, né? Fazendo mais exercícios e fazendo mais coisas que ajudem vocês a fixarem as coisas na língua latina. Porque o segredo de aprender latim e grego é aprender com a mão. Tem que fazer. E se vocês perceberam na nossa aula de hoje, tem aula A e aula B, né? Tem duas aulas hoje. Aula A e aula B. E quando a gente tem aula A e aula B, tem partes da lição, são partes diferentes, tem uma razão para isso acontecer. Na verdade, a gente está distribuindo o conteúdo. Então, aqui eu vou colocar para vocês, ó, a parte B da lição. Nós temos outras frases que eu aconselho você a fazer. São frases já simples, tá? Que não tem dificuldade de você fazer de você dar as respostas. Mas vai ampliando, né? Brasília, pátria nostra est. O Brasil é a nossa pátria. Ainda bem que não é 7 de setembro. Aí depois você tem habitamos pulcra terra, ubi natura esplêndida est sempre fecunda. Habitamos uma bela terra onde a natureza é esplêndida, sempre fecunda. Então tem frases mais complexas para você fazer, né? Essas frases e ir traduzindo. Brasília é agrícola e a terra amat. Os agricultores do Brasil amam a terra. Então, est in Brasília magnus números virorum sine terris. Há no Brasil um grande número de homens sem terra, que é um absurdo no Brasil, um crime. Você ter tanta terra e tanta grilhagem e, ao mesmo tempo, tanta gente sem terra, agricultores familiares sendo cada vez mais oprimidos. Ou seja, temos mais frases aí para você ir traduzindo o que você deve fazer durante essa semana. Ok? Bom, é isso, gente. Eu quero agradecer muitíssimo
Quero agradecer muitíssimo a nossa sobrevivência, né? Depois dos dias difíceis que passamos, ainda bem, estamos vivos, e a gente vai seguir, então, com a força que a gente tem, e somando forças uns com os outros. Tenha bons estudos, continue animado para estudar latim. Um grande abraço a todos e todas, e até a nossa próxima aula, e a gente vai continuar estudando a aula 7, vai falar um pouquinho da aula 6 ainda, da aula 7, tenham bons estudos. Não se esqueçam da nossa monitoria de grego e de latim, você faz os exercícios e aí você entra em contato, se tiver dúvida, com o monitor, pelo monitoriagrego-latim@gmail.com, e aí o monitor vai receber seu e-mail, vai marcar com você para te ajudar a resolver as suas questões, as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, pessoal, até a próxima, até breve, e a gente vai continuar estudando latim.